para sempre. Eu sei que você já ouviu isso algumas vezes, mas eu queria te dizer novamente. Você sabia que Deus não responde à necessidade? Sabia disso ou não? Deus não responde à necessidade, Deus responde à fé. Quando Jesus andou aqui na terra, ele encontrou muita gente necessitada, mas ele não responde à necessidade, ele responde à fé. Aleluia. Hebreus 11:6 vai dizer assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não sei se existe aqui essa noite alguém interessado em agradar a Deus. Então a Bíblia diz, não é isso, pastor Orivaldo, que sem fé é impossível agradar a Deus. E o texto continua dizendo: porque importa que aqueles que dele se aproximam creiam que ele existe e que é o recompensador daqueles que o buscam. Aleluia. Então o texto está dizendo o seguinte: que quando você tem fé, você vai buscar a Deus e não as bênçãos. E enquanto você busca a Deus, Deus te enche de bênçãos. Deus não responde à necessidade, Deus responde à fé. Eu queria falar com você a respeito de fé essa noite. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 11, versículos 22 em diante, que é um dos textos mais tremendos da palavra sobre fé. Aleluia. Fé. O justo viverá por... Aleluia. O justo viverá por... O justo não viverá por aquilo que tem, nem por aquilo que sabe, nem por aquilo que pode. O justo viverá por fé. Aleluia. Temos algum justo aqui? Deixa eu mudar a pergunta para você entender melhor. Temos alguém que foi justificado aqui? O justo viverá por fé. O justificado viverá por fé. Não viverá por aquilo que tem, nem por aquilo que sabe, nem por aquilo que pode, mas por fé. Eu queria ler esse texto com você. São palavras de Jesus, Marcos capítulo 11, versículo 22. Ao que Jesus lhes disse, quem está falando é o mestre. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Porque em verdade, toda vez que Jesus ia falar de um grande princípio espiritual, esse princípio era antecedido por essa expressão: em verdade. E muitas vezes, para enfatizar bem, ele falava em verdade e em verdade. Então toda vez que você vê Jesus falando em verdade, presta atenção no que vem depois. Versículo 23 diz assim: porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que o recebestes, e será assim convosco. Palavra do Senhor. Foi Jesus que disse isso. Ele não estava brincando quando disse isso. Isso é algo para ser vivido. Isso é um princípio. Vamos ler de novo? Jesus disse assim para os discípulos: tende fé em Deus, porque eu vos afirmo que se alguém... Tem alguém aqui ou não? Então a palavra é para você. Se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Ei, tem alguém aqui? Vamos entender um pouquinho isso. Primeira coisa que Jesus Cristo falou aos discípulos. Aliás, esse texto está dentro de um contexto. Jesus havia proferido uma palavra à figueira, e aquilo que ele falou se cumpriu naquela árvore. Os discípulos ficaram admirados disso, e aí vem esse diálogo. Existem alguns ensinos nesse episódio anterior, mas a gente não tem tempo, então a gente está se atendo a isso aqui.
Mas esse texto está dentro de um contexto, seria interessante você ler tudo depois. Mas a primeira coisa que Jesus Cristo falou aos discípulos foi: tende fé em Deus. Muito bem, como ter fé? Como ter fé? A Bíblia diz, Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo, ou pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Como a gente tem fé? A fé vem pelo... Me ajuda, irmão. A fé vem pelo... E o ouvir o quê? Não é ouvir história da carochinha, não é ouvir piada, não é ouvir... Não, é ouvir a palavra. A partir do momento em que eu ouço a palavra, isso produzirá fé em mim. Parece simples, mas a gente pode aprofundar isso mais um pouquinho. Em algumas traduções, ao invés da palavra ouvir, está escrito assim: a fé vem pela pregação. Tem alguma Bíblia aí que está escrito assim? Romanos 10:17. Me ajuda, irmão, você vai ter que abrir a Bíblia um pouquinho. Você ama essa palavra? Você ama essa palavra? Deixa eu te dizer, tem gente no mundo hoje, nesse mundo que vivemos, que literalmente está dando a vida por causa desse livro. Sabia disso? E você o tem livremente em suas mãos. Aproveite essa oportunidade. Esse não é um livro qualquer. Eu não sei quantos estão aqui e entendem isso. Isso não é um livro qualquer. Isso é palavra de Deus. Isso é palavra viva de Deus. E quando Deus fala, as coisas acontecem. Por essa palavra o mundo foi criado. Pela palavra de Deus. Aleluia. Eu acho que eu não consegui te empolgar muito. Vamos ver lá para frente. Abra sua Bíblia em Romanos 10:17. Eu nunca vi um esboço tão bagunçado como esse, porque Deus foi me falando e eu fui escrevendo. Então eu vou ter que organizar isso que eu escrevi aqui. Mas Romanos 10:17, por favor. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Mas em algumas Bíblias está escrito: a fé vem pela pregação. Tem alguma Bíblia assim aqui? Isso. E você diz, por que isso está assim? Porque a palavra, no original, ela tem esses dois significados: ouvir, pregar. Na verdade, o que Paulo está dizendo, se você ler o texto todo, você vai ver que ele está dizendo assim: olha, mas nem todos creem na pregação. No versículo anterior ele vai dizer isso: nem todo mundo crê. No entanto, a fé vem pelo ouvir, ou a fé vem pela pregação. O que é isso? A fé vem quando esta palavra escrita nos é pregada de forma oral, quando essa palavra escrita nos é dita. E aí surgem duas perguntas. Por que Paulo está dizendo isso? Porque aqui nós teríamos dois problemas. Então é impossível estar lendo a palavra e essa palavra produzir fé em mim. Somente quando alguém fala é que essa palavra produz fé. Boa pergunta essa. Uma outra boa pergunta seria: e os surdos? E aqueles que não ouvem com esse ouvido aqui, material e físico? Eles nunca vão ter fé? Eles nunca vão ouvir com esse ouvido? Então, pelo texto que nós lemos, eles nunca vão ter fé? Boa pergunta. Não é isso que Paulo está dizendo. Você vai ter que acreditar em mim. Depois a gente poderia conversar para eu te provar isso. Mas nesse momento você vai ter que crer no que eu estou te dizendo. O que Paulo está dizendo é que quando nós ouvimos esta palavra escrita, quando nós a ouvimos ministrada pelo Espírito Santo dentro do nosso coração, quando o Espírito se une à palavra, isso gera fé. Aleluia. Aleluia. Se prepara, irmão, tem coisa boa para nós hoje. Quando o Espírito Santo, ele nos prega essa palavra, aleluia. Quando o Espírito Santo pega essa palavra e ele implanta essa palavra em nós, isso gerará em nós fé. Isso pode acontecer através de um pregador, como esta noite você está me ouvindo, e eu estou falando da palavra, e o Espírito Santo pode pegar as minhas palavras e transformar nas palavras dele, porque é a palavra de Deus que está sendo pregada, e gerar fé. Mas isso também pode acontecer quando você está lendo a Bíblia, e enquanto você está lendo, o Espírito Santo pega essa palavra e ele implanta dentro de você. Isso pode acontecer com quem nunca ouviu com esses ouvidos, mas de alguma maneira alguém está fazendo lá e traduzindo, fazendo gestos. O Espírito Santo pega essa mensagem e coloca dentro do coração. Isso gerará fé.
Então o que gera fé em nós? Fé é gerada pela união da palavra de Deus, ministrada pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ministra, aleluia, isso gera fé dentro de nós. Quando o Espírito Santo não ministra, eu conheço gente, irmãos, que conhece a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, nos originais, e são pessoas totalmente sem fé. Eu conheço pessoas que estudam esse livro como um livro qualquer, como um livro histórico, como um livro de princípios, como um livro religioso. Eles conhecem o texto, mas eles não conhecem a fé que pode nascer desse texto. O que falta a eles? Serem ministrados, a mensagem desse livro ser ministrada a eles pelo Espírito Santo. Mas eu estou aqui diante de um povo que tem fé. Sabe por que você tem fé? Porque um dia o Espírito Santo usou essa palavra para gerar fé no teu coração. Aleluia! Glória a Deus! João 3,3, Jesus Cristo disse assim: aquele que não nascer da água e do Espírito, aquele que não nascer da água e do Espírito. A água ali é um símbolo da palavra. Aquele que não nascer da palavra e do Espírito, porque é a união dessas duas coisas que faz com que a fé seja gerada no coração do homem, no coração do ser humano. Oh, aleluia! Essa noite aqui nós temos palavra e nós temos a presença do Espírito Santo aqui. Então existe uma grande possibilidade de fé ser gerada no teu e no meu coração. Aleluia! Aleluia! Você lembra do anúncio de Jesus Cristo? Quando o anjo chega a Maria e ele diz assim: Maria, ela recebe uma palavra. O anjo diz: você vai conceber, você é uma agraciada, você vai ter um filho de Deus. E ela diz: como isso acontecerá? E o anjo diz: descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo vai te envolver. Então, da união da palavra que foi liberada a ela da parte de Deus e da ação do Espírito, Jesus foi gerado no ventre de Maria. Da união da palavra e do Espírito, fé é gerada no teu coração. Eu vou te provar daqui a pouco que foi assim que você foi salvo. O Espírito Santo pegou essa palavra e implantou no teu coração, e isso gerou fé salvadora dentro de você. E enquanto isso não acontece, ninguém é salvo. Ninguém é salvo entendendo essa palavra somente aqui na cabeça. Essa palavra tem que ser implantada no coração, e só o Espírito Santo faz isso. Você está comigo? Aleluia. Efésios 2,8, Paulo diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Por que é dom de Deus? Porque se o Espírito não fizer isso, ninguém mais fará. Não existe argumentos humanos, não existe habilidade humana, não existe convencimento humano que possa gerar fé no coração de alguém. Eu posso pregar aqui horas e horas, horas e horas, e você pode sair daqui impressionado ou não, mas você pode sair daqui: oh, que bela palavra, mas isso não significa que fé foi gerada no teu coração. Mas às vezes uma palavra, ei, deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus, Deus só precisa de uma palavra. O centurião disse assim para Jesus: olha, diz somente uma palavra. Deus só precisa de uma palavra para gerar fé no teu coração, para transformar a tua vida. Aleluia! É dom de Deus, porque é o Espírito Santo que faz, e Ele está aqui esta noite. Oh, glória a Deus! Eu contei essa história lá no treinamento que teve para os líderes lá em São Lourenço, e eu me lembrei dela agora. Como Deus só precisa de uma palavra, apenas de uma palavra. Aleluia. Eu ouvi essa história, uma história verídica. Eu ouvi do pastor Jeremias Pereira, que é pastor presbiteriano lá em Belo Horizonte. Ele contou que um pastor amigo dele fez uma campanha, porque ele estava muito interessado em falar do Evangelho para algumas pessoas que estavam visitando a igreja há muito tempo, mas nunca haviam se decidido por Cristo. Dentre essas pessoas havia um advogado que acompanhava a sua esposa, mas há anos, e nunca havia se decidido por Cristo. E ele preparou um culto especial,
e convidou essas pessoas. A igreja estava repleta e ele pregou. Ele havia se preparado, orado, pregou uma palavra muito boa sobre o evangelho, e na hora do convite para aceitar Jesus, muitas daquelas pessoas vieram, mas aquele homem continuou lá, ao lado de sua esposa, lá no fundo da igreja, um advogado conhecido na cidade, e ele querendo produzir talvez uma oportunidade, ele disse assim: irmãos, de maneira educada, vira para o teu irmão aí, pergunta para a pessoa que está do teu lado: você não gostaria de aceitar Jesus hoje? Ele pediu para que as pessoas fizessem isso. Às vezes a gente faz isso, né? E ele viu quando lá no fundo o advogado fez um movimento assim, tipo, porque o irmão havia falado alguma coisa para ele. Ele fez assim e saiu da igreja e foi embora. E ele pensou: meu Deus, o que o irmão falou para ele? Passado 2 semanas, aquele irmão, aquele advogado, entra com a sua esposa, e ele entra pelo centro da igreja com a Bíblia na mão e senta no primeiro banco. E ele fica ali o culto todo, e o pastor fica até admirado. No final do culto, aquele irmão chega para o pastor e diz: pastor, eu aceitei Jesus e eu quero me matricular na classe de batismo, eu quero me batizar. E o pastor ficou impressionado e disse: o que aconteceu? Diz: pastor, o senhor lembra 2 semanas atrás, quando o senhor convidou as pessoas, e eu vim em consideração o senhor, porque eu gosto do senhor e tal. E aí o senhor disse assim, para os irmãos perguntarem se a gente queria aceitar Jesus. E aí um irmãozinho lá atrás virou e falou: o senhor quer aceitar Jesus? Eu disse: não, eu não quero. Então o irmão virou e falou assim: então vai para os quintos dos infernos. E ele falou assim: que para os quintos dos infernos, o quê? E falou que ele ficou indignado, ele ficou bravo, falou que foi embora, falou: nunca mais volto nessa igreja. A esposa ficou triste, ele falou: nunca mais volto na tua igreja. O homem lá falou para ele para os quintos dos infernos. E ele falou que foi embora, e foi para casa, e foi tomar banho. E ele começou a tomar banho, e a água cabia na cabeça dele, a água caía na cabeça dele, e ele ouvia como se a água estivesse dizendo: vai para o quinto dos infernos, vai para o quinto dos infernos, vai para o quinto dos infernos. Aí ele foi lá escrever as petições dele lá. Ele era advogado, e ele falou que ele teclava, e a impressora fazia zam, 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 e ele ouvia a impressora dizendo: vai para os quintos dos infernos, vai para os quintos dos infernos, vai para os quintos dos infernos. Ele falou que ele ficou com essa palavra na cabeça dele, até um dia que ele não aguentou mais. Ele ajoelhou lá do lado da cama sozinho e disse: Deus, eu não quero ir para o quinto dos infernos, o que eu tenho que fazer? E ele foi perguntar para a esposa dele: esposa, você precisa aceitar Jesus. Às vezes a gente se preocupa tanto, mas Deus só precisa de uma palavra. Deus trabalha por caminhos que a gente desconhece. Talvez você não precise ouvir que você vai para os quintos dos infernos. O Espírito Santo está dizendo que Ele te ama, você não precisa ir para lá. Glória a Deus. A fé então é gerada pela palavra através da ministração do Espírito. E aí eu quero te dizer uma coisa: todo crente tem fé. É impossível alguém ser crente e não ter fé, porque se você aceitou Jesus, e quantos aqui já aceitaram Jesus? Você tem fé. A palavra de Deus diz lá em Romanos 12:3 que nos foi repartida uma medida de fé. Todo crente tem uma medida de fé. Você recebeu uma medida de fé da parte de Deus. Mas a Bíblia diz em Romanos 1:17: o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Aleluia. Diga comigo: o justo viverá por fé. Então, amados, não basta a fé ser gerada no nosso coração. Não basta a fé ser gerada no nosso coração. É necessário nós tomarmos a decisão de viver de acordo com essa fé. Viver de acordo com essa fé é uma decisão. Você está comigo? E aí nós temos muitos crentes que já foram salvos, mas não vivem por fé. Porque viver por fé é uma decisão. Eu decido viver por fé. Você já foi salvo, amém? Já tem certeza de salvação, glória a Deus, e parou por aí. Porque viver por fé é uma decisão. Viver
pela palavra gerada no nosso coração pelo Espírito Santo. Isso é uma decisão. Então eu quero dizer que todo crente tem fé, mas nem todo crente vive por fé. O justo viverá por fé. Agora Jesus Cristo disse algo lá naquele texto de Marcos: tende fé, viva pela fé, tenha fé em Deus, porque a fé é a única maneira de agradá-lo. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá então entender um pouquinho mais do que Jesus disse. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vamos entender o que Jesus Cristo disse no versículo 23 do capítulo 11 de Marcos. Ele disse: em verdade, olha, há um segredo aqui, em verdade vos afirmo. Oh, glória a Deus. E ele faz duas afirmações importantes a respeito da fé. E é sobre isso que eu queria falar com você. O que nós falamos até agora foi uma introdução. O que Jesus Cristo disse é isso, e eu não sei se você prestou atenção na riqueza e na profundidade desse versículo. Que se você não duvidar no seu coração e confessar com a sua boca aquilo que você crê, você vai viver aquilo que o Espírito Santo implantou dentro de você através da palavra. Foi isso que Jesus disse. Isso é um desafio, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim será com ele. A primeira coisa importante aqui que Jesus está dizendo: em verdade vos digo, a primeira coisa é: a fé verdadeira é a fé do coração. O que é a fé do coração? É essa fé que foi implantada pelo Espírito Santo. É essa fé que é fruto de uma palavra implantada pelo Espírito Santo dentro de você. Você entende que algumas palavras nos pegam? Essa noite eu estou lançando sementes, mas que bom que uma dessas palavras te pegasse. Para aquele advogado foi uma palavra, aquilo que o homem disse tem base bíblica, e ele ficou com aquilo, a palavra pegou. Que bom que se a palavra de Deus te pegasse. A palavra de Deus, ela nos pega, e basta uma palavra. E é por isso que a gente precisa se encher do conhecimento dessa palavra. A gente precisa se encher do Logos para que o Rema se manifeste. Que bom que essa palavra te pegasse. E eu quero te dizer, todas as vezes que nós estamos diante de Deus, Deus quer nos pegar com uma palavra. O problema é que nós fechamos o nosso coração. Muitas vezes nós estamos com o nosso coração fechado. Eu não sei como você está aqui essa noite, mas eu te convido, abra o teu coração, porque uma palavra de Deus pode te pegar essa noite. E se essa palavra te pegar, um milagre pode acontecer na tua vida. Deixa a palavra te pegar. Às vezes você está aí bravo, você está aí, eu não sei como é que foi o seu dia, como tem sido os seus dias, mas eu quero te dizer que o teu coração pode receber hoje uma palavra que vai transformar, não só uma situação, vai transformar a sua vida. Aleluia. Jesus Cristo está dizendo isso. Se você não duvidar no seu coração, aleluia, porque é possível crer e descrer no coração. Olha que Jesus não está falando de mente, não é aqui na cabeça. A gente quer entender, eu quero entender, não, é no coração, é lá dentro. Você pode estar crendo ou descrendo. Muitas vezes quando a gente está orando por alguém e a pessoa vem e fala: pastor, ore por mim, e você diz: você crê? E a pessoa diz: eu creio, mas enquanto você está orando, você sabe que aquela pessoa não crê. Ela quer crer, mas ela ainda não crê lá no coração. Tem muita coisa na nossa vida que é assim. A pastora Fabiana falava de dízimos, de ofertas e de bênção nessas áreas, e muitos de nós queremos crer, mas queremos crer aqui, ainda não cremos lá dentro no coração. Quando se crê no coração é porque uma palavra do Espírito foi implantada dentro de nós. E aí, meu querido, crer é uma atitude natural. Eu quero te dar um exemplo. Para quem é salvo, você vai me entender. Foi assim que nós fomos salvos. Nós cremos com o coração e confessamos com a boca. Nós cremos com o coração, e quem crê com o coração libera a sua confissão através de palavras, porque a fé tem uma linguagem.
Aleluia. A fé tem uma linguagem. Você quer saber se você está conversando com uma pessoa de fé? Converse com ela 5 minutos. Converse com um crente 5 minutos. Você vai saber se é uma pessoa de fé. Você diz como é que está a tua vida, e ele vai dizer assim: oh, minha vida está triste, está difícil. Minha vida está, olha, pastor, se te dizer só a misericórdia, só a graça, o sangue do Cordeiro, a coisa está demais. Não vejo a hora de Jesus voltar. Amém, que Jesus volte. Mas não precisa ser porque a gente está desesperado aqui nessa vida. Você quer saber se uma pessoa tem fé? Ela está tendo uma linguagem de fé. E ela vai dizer assim: pastor, eu estou com um problema, porque a fé não nega a realidade. Pastor, eu estou com um problema, mas eu sei que o meu Deus é maior do que esse problema. Eu sei quem é Deus na minha vida. Pastor, eu estou com algo que está me incomodando muito, mas eu sei que o meu Deus me sustenta. Eu sei que no meio da prova Ele está comigo. Eu sei que no meio da adversidade Ele me ajudará. Eu sei que além dos meus sentimentos, Deus está na minha vida. Crente, a gente não vive por sentimentos, a gente vive por fé. A Bíblia não diz que o justo viverá por sentimentos. Não fique o tempo todo pensando que você vai se sentir bem na vida cristã, mas em todo tempo você pode viver pela fé. Quando eu me sinto bem, Deus é Deus. Quando eu não me sinto bem, Deus continua sendo Deus. Porque o justo viverá por fé, não por aquilo que tem, por aquilo que sabe, por aquilo que pode, mas o justo viverá por fé, por aquilo que a verdade de Deus diz a nosso respeito. Você olha para uma situação, para uma realidade momentânea, temporal, e você fica pensando somente com a sua mente carnal. Você fica dizendo: 2 mais 2 é 4, é isso mesmo, o médico já disse, o gerente do banco já disse, todo mundo já disse. Derrota, derrota, derrota. Mas o que Deus diz sobre essa situação? O justo viverá por... E quando você está numa situação que você não tem resposta, o que você precisa é de uma palavra. E é por isso que você não pode vir num culto como esse ou qualquer culto com o coração fechado, porque é numa reunião como essa que Deus pode liberar uma palavra, e essa palavra pode mudar a tua vida, e Deus vai dizer o que Ele pensa sobre essa situação. E quando você tiver uma palavra e você decidir andar por ela, ninguém segura você. Não duvidar no coração e confessar aquilo que se crê no coração. Deixa eu te dizer que você foi salvo dessa forma. Olha o que diz Romanos capítulo 10. Abra comigo lá em Romanos capítulo 10. Oh, glória! Romanos capítulo 10, versículo 8. Isso é palavra de Deus, irmãos. Romanos 10, 8. Porque se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. E olha o que ele diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mas o que eu tenho que fazer? Se com a tua boca confessares aquilo que o teu coração está crendo. É assim que Ele te salvou. Você um dia estava lá na perdição, e o Espírito Santo usou um pregador, um hino, uma situação, sei lá o que, mas a palavra de salvação chegou na tua vida, implantada pelo Espírito no teu coração, e você confessou com a tua boca aquilo que o Espírito implantou e disse: eu creio que Jesus é o meu Salvador. Se isso foi verdade, hoje você é salvo. Alguém tira isso do teu coração? Quem é salvo aqui? Você tem certeza disso? Se Jesus voltar agora, você já está subindo na glória? Mas quem te deu essa certeza? Quem te deu essa certeza? O Espírito Santo pegou essa palavra e colocou lá dentro. E quando Ele colocou lá dentro, eu respondi a esta palavra, a esta fé que foi colocada, e eu confessei com a minha boca: eu creio. E ninguém tira isso da minha vida.
Pode vir quem for. O diabo diz: mas você pecou. Mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Mas você pecou de novo. O cair do homem, mas o levantar de Deus. Eu sei que eu vou pagar um preço, Deus vai me disciplinar, não tem problema disso. Mas a minha salvação está garantida nos céus por meu Senhor. Eu vou me levantar e vou continuar andando. Eu não vou parar, Satanás, porque Ele me salvou. Não é assim com a salvação? E por que não pode ser assim em outras áreas da vida? Porque a mesma fé que te salvou é a fé que te sustenta. Ei, pega essa. A fé que te salvou é a fé que te sustenta. A fé que te salvou é a fé que te sustenta. Se você tem fé, se você um dia teve fé dada por Deus para ser salvo, você tem fé para ser um vencedor. Pega essa. Se você tem fé para ser salvo, você tem fé para ser um vencedor. É o que diz a palavra. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aleluia. Lucas 17:6, Jesus Cristo disse: a boca fala do que o coração está cheio. Se o coração está cheio do quê? Ele tem que ter uma palavra lá. Se encha da palavra. É por isso que Paulo diz: a palavra de Cristo habite abundantemente nos vossos corações. Por que a palavra tem que habitar abundantemente no coração? Porque é de lá, aleluia, que eu vou tirar a confissão de vitória que vai mudar a minha vida. Você tem uma palavra aí? Você tem uma palavra aí no teu coração? Ou você está chorando a situação? Deixa eu te dizer algo. Há promessas na Bíblia que são incondicionais. Deus disse que vai fazer e Ele vai fazer independente de você. São promessas incondicionais. Mas a maioria das promessas na Bíblia são promessas condicionais. É você que tem que ir lá buscá-la. Deus já deu e você pela fé vai lá e toma posse delas. Em Josué capítulo 1, Deus diz assim a Josué: vai, te levanta e faz a este povo herdar a terra que eu tenho dado. Mas se Deus deu, por que ela tem que ser conquistada? Porque esta é uma figura, um exemplo da promessa condicional de Deus. E eu quero te dizer que a maioria das promessas são condicionais. Deus disse: eu já dei. E se você diz: eu creio no que Deus falou, você vai e conquista, porque Ele já te deu. Então você está aí chorando por causa de quê? A pergunta é: o que a palavra tem a dizer sobre isso? E às vezes a gente fica cantando alguns hinos e a gente diz: Senhor, faz alguma coisa, eu estou aqui. E Deus disse: eu já fiz. E Senhor, faz algo. E Deus disse: eu já fiz. É como se Josué parasse lá diante do Jordão e dissesse: Senhor, o Senhor prometeu que a terra era nossa. E Deus disse: pois é, eu já dei. Vai lá, atravessa o Jordão e conquista a terra que eu já dei. Mas tem gigante, mas eu disse que a terra é sua. Mas tem muralha, mas eu disse que a terra é sua. Mas tem adversidade, mas eu disse que a terra é sua. A pergunta é: você crê mais naquilo que Deus disse ou naquilo que os teus olhos estão vendo? Ei, você precisa de uma palavra. E você precisa crer nessa palavra. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom. Você está comigo? Aleluia. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Oh, glória a Deus. Deixa eu te dar um outro exemplo. Abra aí comigo em Romanos capítulo 4. Há milagres que já foram liberados, só estão esperando a sua atitude de fé para serem concretizados. Eu vou repetir isso: há milagres que já foram liberados e só estão esperando a tua atitude de fé para serem concretizados. Se você tem uma palavra de Deus, você já tem tudo. Se você tem uma palavra de Deus, você já tem tudo. Se Deus já implantou uma palavra no teu coração, você precisa agora só ter uma linguagem de fé e uma atitude de fé. Olha o que a Bíblia diz, Romanos capítulo 4,
Versículo 17, como está escrito, olha o que Deus disse. Paulo está se referindo a Abraão: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Você lembra dessa história de Abraão? Lembra, né? Abraão estava com quase 100 anos. Quando ele recebeu a promessa pela primeira vez, ele tinha 75. Mas com 75 não era muito milagre ainda, pastor Jorge. 75 ainda não era muito milagre, porque naquela época, 75, aí Deus esperou 25 anos, ele chegar aos 100 anos. Porque um homem com 100 anos, mesmo naquela época, não geraria filhos. Ele não geraria filhos com 100 anos de idade. E Deus disse: por pai de muitas nações eu te constituí. Eu te fiz pai de muitas nações. E aí a Bíblia diz que ele creu no Deus que vivifica mortos e que chama à existência as coisas que ainda não existem. Ele chama para que existam coisas que ainda não existem. Eu não sei se você se alegra com isso, mas o Deus que você serve é o Deus que chama à existência aquilo que ainda não existe. Não existe, mas ele chama à existência aquilo que não existe. E olha só o que diz o versículo 18: Abraão, esperando contra toda a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Abraão tinha uma promessa, ele tinha uma palavra. Entenda que ter uma palavra é ter uma promessa. Ele tinha uma promessa de Deus, e ele olhava todo dia, por 25 anos ele olhava para o seu corpo e para o de Sara, envelhecendo, envelhecendo, envelhecendo. Mas o que ele confessava é: eu sou o pai de muitas nações, e eu vou ter um filho com a minha esposa. Aleluia, glória a Deus, porque eu já sou pai de muitas nações. Agora o segredo é que ele creu antes de receber, ele creu antes de se concretizar. Ele teve uma linguagem de fé e uma atitude de fé, e no tempo de Deus, Isaac estava no colo de Sara. Você tem uma palavra? Então confesse essa palavra, ainda que ela ainda não exista, porque Deus chama à existência as coisas que não existem. Se você tem uma palavra de Deus, dê um glória a Deus aí. Estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Esse é o nosso problema, nós não temos essa convicção. Nós duvidamos muito fácil da palavra. Queridos, a questão aqui é descrer no coração. As dúvidas às vezes assaltam a mente. Não é pecado quando as dúvidas assaltam a mente, mas você deve reagir. Como é que alguém de fé reage às dúvidas da mente? Ele confessa aquilo que está no coração. Então, na mente diz: velho, você não vai ter filhos. Na boca ele confessava o que estava no coração: eu já sou pai de nações. O meu nome é Abraão, eu sou pai de nações. O meu nome é Abraão, eu sou pai de nações. Você não está vendo o teu corpo? Eu estou vendo o meu corpo, e eu digo: eu sou pai de nações, porque Ele me constituiu pai de nações. Estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Oh, meu irmão, Ele é poderoso para cumprir o que te prometeu. Agora, como você tem reagido a isso? O justo viverá por? Fala de novo: o justo viverá por? Fé. A fé tem uma linguagem e uma atitude. A pergunta é: você está vivendo por fé? Você acorda todo dia lembrando do que primeiro? Das dívidas ou da promessa de Deus?
Da enfermidade ou das promessas de Deus? Da situação na família ou das promessas de Deus? Você levanta todo dia lembrando o quê? Mais um dia e a promessa continua de pé. Mais um dia e Deus está comigo. Mais um dia e eu dou glória a Deus, porque esta promessa está chegando no dia do cumprimento dela. O justo viverá por fé. O que o Espírito Santo está falando ao teu coração, meu irmão? Oh, glória a Deus. Por pai de muitas nações te constituí. Agora o que Jesus Cristo disse lá. Oh, Ramanai. Ei. O que Jesus Cristo disse? Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. A sua fé precisa ser expressa de alguma forma. Não diga, não, eu creio. Como as pessoas que vêm pedir oração. Você crê, meu irmão? Eu creio. Então expresse isso de alguma maneira. Confesse a sua fé. Expresse a sua fé. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Eu creio, sem dúvida nenhuma. Eu creio com convicção. Tão certo quanto eu creio que sou salvo, eu creio que as demais promessas de Deus se cumprirão na minha vida. Não foi assim que você foi batizado com o Espírito Santo também? Um dia você ouviu uma palavra dizendo que Jesus batiza com o Espírito Santo, na evidência de falar em línguas. Oh, aleluia, aleluia. Essa palavra foi implantada no seu coração e você creu. Oh, Ramanai, sei, e você creu nessa palavra. Oh, aleluia. E quando você creu, você disse, é verdade, o Espírito Santo colocou, Jesus batiza com o Espírito Santo. E você começou, oh, Ramanai, Shurikandaramanaia, Suriandereba, e não parou mais. Aleluia. Eu estou falando com crentes batizados com o Espírito Santo aqui, não? Que está falando em línguas todos os dias. Paulo disse, orando no Espírito em todo o tempo. Deixa eu te falar aqui rapidinho. Abre um parênteses. Existem 3 tipos de línguas no Novo Testamento. Línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo. Línguas para interpretação, que é a palavra profética. É a língua que é dada para ser interpretada. Mas a terceira delas é a língua para edificação pessoal. Quando você ora em línguas, o Espírito está ministrando ao seu espírito e está fortalecendo você. A Bíblia diz, edificando-se a si mesmo. Falando em línguas, edificando-se a si mesmo. E é por isso que você precisa orar em línguas. Tem crente que está fraquinho e tem gente que está dizendo, eu estou tão fraquinho porque você está orando pouco em línguas. Porque quando você ora em línguas, o Espírito está edificando a sua vida. E eu quero te dizer, não economize em línguas para um dia especial de sentir um arrepio na espinha. Você pode todos os dias levantar de manhã e é você e Deus. Ninguém precisa ouvir e você diz, ô Senhor, vamos conversar, vamos, vai lá. Oramanashuri andarakandarefi andarabasheri andaramanai. Rei kembore andere senevakamanai sou. Shimikantinai suri kanderefaz. É simples assim. E enquanto você ora em línguas, o Espírito Santo está ministrando no teu coração. E você está se fortalecendo em Deus. Enquanto você ora em línguas, o Espírito está dando estratégia, está dando sabedoria, e de repente você não sabia como resolver um problema, mas o Espírito está lá, te orientando. Aleluia, glória a Deus. Eu estou vendo alguns olhinhos assim, muito assim, apreensivos. Talvez você ainda não seja batizado no Espírito. Eu quero te dizer, hoje é a noite de você ser batizado no Espírito e falar em línguas. Se você pode crer nessa palavra, assim como você foi salvo por essa palavra, você pode ser cheio do Espírito através dessa palavra. Aleluia. O que o Espírito Santo está falando ao teu coração? Aliás, deixa eu te dizer, o crente cheio do Espírito Santo, ele é fortalecido na fé. O crente que ora em línguas, ele é fortalecido na fé. Aleluia, aleluia, aleluia. Aliás, foi assim com William Seymour. William Seymour foi o fundador do movimento pentecostal moderno. Ele ouviu essa mensagem lá no Bethel College, através da pregação de outra pessoa. Ele não foi o primeiro a pensar sobre isso, mas ele foi o primeiro a crer que através dessa experiência coisas tremendas e maravilhosas podiam acontecer. Uma palavra pegou esse homem. Querido, eu quero te dizer, se uma palavra de Deus te pegar, ele pode
fazer de você alguém que você nunca imaginou que pudesse ser. Aleluia. A palavra de Deus diz lá em 2 Crônicas assim: os olhos do Senhor passam por toda a terra, a fim de mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus quer se mostrar forte para algumas pessoas aqui esta noite. Agora, se o seu coração está fechado, meu irmãozinho, a Bíblia diz lá em Tiago capítulo 1 versículo 6, aquele que duvida não recebe nada de Deus. Aquele que duvida não recebe nada de Deus. Aquele que duvida não recebe nada de Deus, mas aquele que tem fé recebe de Deus as suas promessas. Ei! Os olhos do Senhor estão passando aqui esta noite, e Ele está encontrando corações aqui abertos, e Ele está encontrando corações aqui desejosos. Ele pode implantar uma palavra que vai mudar a tua história. Deus viu lá um garoto lá medroso, um rapaz medroso, malhando trigo no lagar. Chamai e faz. E Deus disse: eu vou implantar uma palavra no coração desse homem. E diz assim: ei, o Senhor é contigo, jovem valente. O Senhor é contigo, jovem valente. O Senhor é contigo. Ele disse: eu não sou valente. Deus disse: eu estou dizendo que você é valente. O Senhor estava implantando uma palavra no coração dele: você é valente, você é valente, você é valente. E porque você é valente, é você que hoje está aqui com medo, é você que vai ser o general do meu exército para libertar o meu povo das mãos dos midianitas. Tem gente aqui que está olhando para a sua família, para a situação da sua família, e está dizendo: parece que ninguém tem como resolver os problemas da minha família. Deus quer levantar você. E você diz: é você que Deus quer levantar. Deus quer levantar você. Deus quer levantar você. Aleluia. Deus quer fazer você um Gideão dentro da sua casa, porque é através de você que Ele vai libertar o povo, o seu povo, da mão dos midianitas, da mão dos demônios, da mão daquilo que oprime, da mão das maldições. É através de alguém de fé que se levanta dentro de uma casa. De repente é você que Deus quer levantar dentro da tua casa, como um Gideão que vai libertar a tua família. Deus só precisa de alguém com fé. Deus só precisa de um homem. Deus só precisa de um homem, irmãos. Você sabe esse texto de Marcos 11, 22 e 23 em diante? Esse texto pegou a vida de um homem, de um rapaz na verdade. Ele tinha 17 anos, ele estava hospitalizado, ele já tinha problemas no coração desde a infância. E com 17 anos ele teve uma crise, e ele já estava há meses e meses no leito de hospital. E ele era um crente sim, mas não era um crente cheio de fé, nem cheio do Espírito. Mas ele era crente sincero, estava lá no leito de hospital. E os médicos diziam: você não tem mais de 6 meses de vida. Isso é uma sentença, irmãos. Isso é uma sentença. Os médicos disseram: você não tem mais de 6 meses de vida. Nós não temos mais nada para fazer por você. Você não tem mais de 6 meses de vida. Mas esse rapaz, ele começou a ler a Bíblia. E quando ele parou nesse texto, ele parou nesse texto. E ele disse assim: Deus está dizendo, Ele está dizendo isso, então eu creio nisso. Eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio nisso. Eu creio nisso, eu creio nisso. Deus levantou aquele rapaz do leito de enfermidade. Deus fez daquele rapaz um dos maiores pregadores de fé que a igreja já viu. E esse rapaz morreu sim, mas morreu 90 anos depois, quase com 90 anos de idade, com quase 90, alguém que aos 17 anos teve uma sentença da medicina, 6 meses, morreu com quase 90 anos de idade, e nunca teve sequelas, pregou, andou, pregador itinerante, e formou um ministério de âmbito mundial. Essa é a história de Kenneth Hagin. Se você já ouviu a história de Kenneth Hagin, foi através desses versículos que Deus pegou ele. Ei, Deus pode pegar você. Deus pode trazer uma palavra. Foi o texto de Romanos 1,17 ou de Abacuque 2,4 que pegou Lutero. O justo viverá por fé. Foi um comentário de Lutero a respeito de o justo viverá por fé que pegou John Wesley. Ei, aleluia. Conhece a história de Wesley? Quarta-feira à noite, chuvosa. Wesley já era um pregador, ele já era um pastor, um homem
firme, metódico, já tinha ido pregar na América, voltou para a Inglaterra, Londres, quarta-feira chuvosa, Rua Aldersgate em Londres, foi lá ele, uma capela fria, diz ele no diário, sentou, era um culto de oração, alguém estava lendo a introdução da epístola aos Romanos escrita por Lutero, e quando chegou no texto, não foi aquilo que Lutero escreveu, quando chegou no texto e disse, o justo viverá por fé. Quando ele ouviu aquilo, da mesma maneira que Lutero foi impactado, lá atrás, Wesley disse, eu sei que eu posso confiar inteiramente no meu Senhor. Querido, a vida dele nunca mais foi a mesma. Eis que se levanta daquela reunião de oração numa quarta-feira chuvosa em 1738, lá em Londres se levanta um dos maiores evangelistas que esta terra já viu, e que impactou não só a sua geração, mas todas as gerações posteriores. Deus quer levantar você. O problema é se você está disposto a responder com fé a esta palavra que Deus está colocando dentro de você. O justo viverá por fé, isso é uma decisão. Jesus Cristo disse, se alguém disser ao monte, qual é o monte que está na tua vida aí, meu irmão? Porque Jesus Cristo disse que é para dizer ao monte. Leia o texto, diz, se alguém disser ao monte. Isso é alguém que tem fé. Ele não está dizendo a Deus, Deus tira esse monte, Deus, o monte. O texto diz, diga você ao monte. Monte em nome de Jesus. Lança-te daqui ao mar. Saia da minha frente, saia da minha vida. Isso é para quem está sendo pego pela palavra. Isso é para quem a palavra está pegando. Você pode dizer ao monte, você mesmo pode, você é um filho de Deus. Há milagres que é você que vai conquistar, Deus já liberou. E é pela fé, o justo viverá por fé, por aquilo que Deus disse a respeito das situações. Sabe qual é uma estratégia de Satanás? É fazer a gente olhar para a Bíblia intelectualmente, somente intelectualmente. A fé não é irracional. A fé não é irracional, mas a fé não segue a lógica humana. A lógica humana é falaciosa, falha e limitada. Pela lógica humana, Josué jamais odiaria Jericó. Está entendendo? Porque trombeta não derruba muralha de pedra, na lógica humana. Mas ele tinha uma palavra. Ele tinha uma palavra. Se você tem uma palavra, ande por ela. A fé não é irracional, mas ela não trabalha na lógica humana. Deixnai que esmari andarás, sumanai que faço orianderes. Oriandarás xerecandanai, assuri andaramas. Coremanai, rassuri andereshiri andaramas. O Espírito de Deus estava falando algo ao meu coração. Quando a pastora Fabiana estava ministrando aqui, Deus estava me dizendo algo a respeito de vocês, mulheres da Rocha Eterna. O Senhor estava me dizendo algo a respeito das mulheres da Rocha Eterna. Esse é um tempo em que Deus está levantando mulheres na Rocha Eterna. Deus está levantando mulheres na Rocha Eterna. É um tempo novo, irmãos. Deus vai usar vocês de uma maneira diferente. Deus vai usar vocês de maneira diferente. Não fique dizendo que vocês são as coitadinhas, as limitadas, que vocês não sabem. É com vocês o negócio. Deus vai levantar mulheres e um poderoso ministério de mulheres sábias, de mulheres espirituais, de mulheres guerreiras, não lamuriosas, mas que se levantam na autoridade do nome do Cordeiro. Deus vai levantar uma geração de mulheres. Manai Ressurra Facema. Deus vai levantar mulheres
que vão impactar e que vão ser referência para a próxima geração. Chegou um tempo de mulheres poderosas em Deus serem levantadas nessa igreja, em todas as nossas igrejas. Se preparem, porque a palavra pastora, a palavra missionária, presbítera, profeta, Deus está levantando mulheres que vão ser usadas poderosamente por Deus. Narabashou, Rafaciene Abarás. É um novo tempo. A mulherada pode ficar de pé? Fique em pé aí, as mulheres. Snoricantie falaia sorra badacandievas. O Senhor vai mudar a tua história. Existem mulheres aqui que estão vivendo uma situação há muitos e muitos anos. Creia na palavra que você está recebendo. Creia na palavra que você está recebendo. Creia na palavra que você está recebendo. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua história. Existem mulheres que estão dizendo assim: eu já desisti, eu penso que nunca mais, eu já estou até acostumando. Pois não se acostume com os midianitas na tua vida. Deus está levantando você para colocar eles para correr da tua vida. Está chegando libertação na tua vida, está chegando unção na tua vida, está chegando graça de Deus na tua vida. Deus está levantando vocês para um novo tempo. Se prepara, viu? Se prepara. Barabassur, Rabaca, Efa, Sema. Se prepara, viu? Mulheres poderosas em Deus vão se levantar nas nossas igrejas. Você vai vê-las pregando, profetizando, liderando células, ministrando nos dons do Espírito. Orando e Deus curando, orando e Deus levantando famílias, casamentos, maridos. Vocês são o sustentáculo da vossa casa. Mulheres sábias, mulheres decididas, mulheres que conquistam. Recebe, é palavra, é palavra. Deus está, querida, fica aí, vai recebendo aí. Deus está me falando a respeito de vocês. Muitas de vocês estavam andando atrás dos vossos maridos. Eles estavam andando na frente e vocês estavam andando atrás deles. Pois Deus vai colocar vocês ao lado deles. Porque é ao lado deles que vocês serão verdadeiras ajudadoras idôneas. Vocês vão estar ao lado deles, ao lado deles, ao lado. Vocês vão sair de trás deles e vão ser colocados ao lado deles. Deus vai dar estratégia, recursos, condições, inteligência, sabedoria, graça. Não, vocês não vão competir com eles. Vocês vão estar ao lado deles. Vocês vão cooperar com eles, mas não atrás, ao lado, ao lado, ao lado, ao lado. Assim diz o Senhor. Alguém pode receber essa palavra aí? Alguém pode receber essa palavra? Então, se você crê, manifeste a sua fé de alguma forma.
Iranaesu Ramanai Rei Cantanais. Pode se sentar, mulheres virtuosas de Deus. Shamanasura Takandei Fassamanai. E você, marido, não impeça o crescimento da sua esposa. Deixa ela crescer, porque ela vai te ajudar a ir para frente também. Vocês, como casal de Deus, vocês vão conquistar o que vocês ainda não conquistaram. Ei! Deus me fala de conquistas espirituais que famílias precisam ter aqui. Oh! Vocês vão conquistar os seus filhos. Vocês vão conquistar a sua geração, a sua descendência. Juntos vocês vão conquistar. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus diz que um homem tinha um machado emprestado. Eu estou encerrando, irmãos. Um homem tinha um machado emprestado. E no movimento que ele fez lá, o ferro do machado caiu dentro d'água. Queridos, ferro trabalhado naquela época era artefato muito caro. Uma ferramenta era algo muito caro. E o texto diz que o machado era emprestado. O fato daquele ferro cair na água significava dívida para aquele homem que havia emprestado aquele machado. Mas ele conhecia um profeta. Ele conhecia um homem de Deus. Você conhece algum homem de Deus? Você conhece alguma mulher de Deus? Você devia dizer assim para mim, todos os dias quando olho no espelho: eu vejo um homem de Deus e uma mulher de Deus. Diz a Bíblia que o homem de Deus começou a jogar gravetos na água. Eu digo que a fé não é irracional, mas ela não trabalha com a lógica humana. Aquele ferro pesado, ele flutuou. Você pode crer nisso? O homem foi lá e deu, o profeta foi lá e disse: pega o ferro então. Pegou o ferro. Ao restituir o ferro para aquele homem, ele estava falando: você está livre de uma grande dívida. Só quero dizer para você: Deus é o Deus que liberta de dívidas impagáveis. Tem gente aqui que não anda dormindo à noite por causa de dívidas. E meu irmão, eu não vou fazer nada por você, absolutamente nada. Não adianta me pedir dinheiro emprestado. Mas eu estou em nome de Jesus e com a autorização de Deus liberando uma palavra aqui esta noite. De que o Deus que livra de dívidas Ele vai livrar você das suas dívidas também. Ele prosperará a sua vida. Ele te dará estratégias. E se você crê nisso, tem uma linguagem de fé e uma atitude de fé. Chegue em casa hoje e comece a rolar tudo que você deve. Tudo. Relacione lá. Não importa o montante, vai lá. Talvez até você se surpreenda. Meu Deus, tudo isso. É isso mesmo, vai rolando. Porque uma. Manifeste isso de alguma forma se você crê. Fale com a sua boca que você crê. Eu não sei o que Deus vai fazer, a gente nem precisa saber. Mas querido, se prepare, porque você vai ter notícias a respeito dessas coisas. Pessoas te procurando, querendo fazer coisas que você nem acredita. Olha, vamos negociar isso de maneira absurda. 90% de desconto, 98% de desconto. Perdão das dívidas. Olha, Deus vai começar a se mover. Eu estou liberando uma palavra aqui em nome de Jesus. Deus quer livrar você, porque Ele não quer que você perca o sono por causa de dívidas. Ele quer que você acorde de madrugada para orar e buscar a presença dEle, ser cheio do Espírito Santo. Ele não quer que você perca o sono com preocupações. Ele quer que você de madrugada o busque, agradecendo por todos os livramentos que Ele tem dado à tua vida.
Se alguém disser a este monte, ergue-te daqui e lança-te no mar, e não duvidar, assim será com ele. Você está pegando uma palavra aí no teu coração? Encha-se da palavra de Cristo. Oh, meu Deus. Quem não é batizado com o Espírito Santo e gostaria de ser? Existe alguém aqui que não fala em línguas? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Navassorianda enevacantiara vachamanai. Agora nós podemos. Shariandarabasu facandieva labadas. Tem mais? Quem não é batizado com o Espírito, mas quer ser? O Shamanarabasu nefa que manai resu manai. Aleluia. E quem já é batizado, quer ficar em pé e me ajudar aqui? Se você já é batizado, ore em línguas. Deixa eu dizer algo para vocês aqui. Deixa eu dizer algo para vocês aqui.